Capítulo 1. As Escrituras. As Escrituras existem para ensinar sobre o Criador. Destruí-la causaria grandes prejuízos à humanidade e ao modo de compreensão da existência humana, roubando tudo o que evita que a nossa existência se torne a maior das maldições. A necessidade das Escrituras. As Escrituras são a forma de chegar ao conhecimento de Deus, do homem e do mundo. Essa revelação é desejável. O homem precisa de uma revelação a fim de alcançar as verdades celestiais e encontrar o propósito de Deus para as suas criaturas. Essa revelação é de se esperar. A natureza é parte da revelação divina e se alcança pela razão. Entretanto, quando o homem está vivendo sob pecado e com a alma sobrecarregada, não consegue perceber e aliviar sua situação. A crença faz o homem entender que Deus concede às suas criaturas uma revelação pessoal de si mesmo e, através de sua benevolência, evita o perigo para suas criaturas. Essa revelação deveria estar em forma escrita. Deus, através de seu livro, deu a seus filhos a inspiração e a consciência sobre sua existência. É razoável crer que Deus preservou seus manuscritos através das escrituras bíblicas e que tenha influenciado sua igreja a incluir no cânon sagrado somente os livros que fossem divinamente inspirados. A inspiração das Escrituras. Os autores da Bíblia estavam espiritualmente inspirados para que pudessem expor a verdade divina sem nenhuma mistura de erro, bem como qualquer omissão. As Escrituras são o resultado da divina inspiração espiritual e esta doutrina espiritual é relativamente simples. Entretanto, há o surgimento de ideias errôneas, e por isso foi preciso criar definições complexas e detalhadas como divina e não apenas humana. Essa teoria iguala a inspiração sobrenatural ofertada por Deus para escrever as Escrituras Sagradas com o esclarecimento espiritual e sabedoria que diversos escritores e filósofos foram dotados. Essa teoria, entretanto, não combina em absoluto com o caráter sobrenatural e único da Bíblia. Única e não comum. Há uma diferença entre inspiração divina e esclarecimento divino. A inspiração era considerada intermitente. O profeta não podia profetizar à vontade, porém estava sujeito à vontade do Espírito, profetizando aquilo que vinha exclusivamente do Senhor. A pessoa recebe ou não inspiração divina. Já o esclarecimento admite graduação e varia de pessoa a pessoa. Viva e não mecânica. A inspiração é viva e não como um ditado. Deus utilizou os homens e, através de sua inspiração, estes escreveram uma mensagem perfeitamente divina e que conservasse os traços da personalidade do autor através do entrosamento do Espírito de Deus e o Espírito do homem. Completa e não somente parcial. A Bíblia reflete inteiramente a palavra de Deus e não somente palavras, assim como Cristo e seus apóstolos declararam. Verbal e não apenas conceitos. Todos os acontecimentos registrados foram divinamente inspirados a serem escritos. Quando algo é revelado por Deus, entende-se que através deste é possível conhecer o que o homem por si mesmo não poderia saber. Enquanto quando algo vem da inspiração, é possível afirmar que o escritor é preservado de qualquer erro ao escrever essa revelação. A verificação das Escrituras. Elas reivindicam inspiração. No Antigo Testamento há uma grande inspiração de Deus, onde a expressão Deus disse ou semelhante foi usada mais de 2.600 vezes. Já no Novo Testamento, a inspiração é garantida pela promessa de Cristo de que o Espírito Santo traria à mente dos apóstolos todas as coisas que ele lhes havia ensinado. Dão a impressão de serem inspirados. A Bíblia se faz como um bom testemunho, escrita por homens cuja honestidade e integridade não podem ser postas em dúvida, e em seu conteúdo
a mais sublime revelação de Deus ao mundo e sua influência como luz salvadora às nações e aos indivíduos. Ainda fala sobre coisas específicas como sua exatidão em descrever a criação do mundo, sua unidade, uma vez que são 66 livros, escritos por 40 autores diferentes em um período de 1.600 anos, mas que demonstram uma unidade de tema e propósito. A Bíblia pode ser lida dezenas de vezes, que ainda assim despertará interesse em seu leitor. Circulou por centenas de países e foi traduzida a milhares de idiomas e dialetos. Mesmo sendo um dos livros mais antigos do mundo, é ainda o mais moderno, sendo preservado em face a perseguições e oposição da ciência. Sente-se que são inspiradas. A Igreja Romana afirmou que a origem divina das Escrituras depende do testemunho da Igreja, a qual se considera o guia infalível em todas as questões de fé e prática. Entretanto, o testemunho do Espírito é superior a todos os argumentos, sendo a palavra de Deus a única testemunha fidedigna concernente a si mesmo. Porém, é comum o homem aduzir a evidências externas à exatidão das Escrituras, como forma de ter em seu próprio coração respostas a qualquer dúvida de razão e esperança para crer em Deus. Provam ser inspirados. O último tópico afirma que a Bíblia tem produzido resultados práticos e tem influenciado a civilização, transformando vidas através de sua luz, inspiração e conforto a milhões de pessoas e a milhares de anos.